Ok, ok. Agora estamos restabelecidos. Tivemos algum problema na internet, mas já estamos ligados. Deixa-me só voltar aqui a partilhar. Deixa-me só voltar aqui a partilhar um pouquinho mais. Ok. Ok, vamos só aguardar um pouquinho. Vamos já entrar. Isso, vamos já pegar o fio, né? Ok, nós hoje estamos falando, né? Para quem se calhar só vai ou vai chegar agora, estamos falando sobre o nosso tema é se Ellen White, né? Recebeu toda a luz, porque em geral nós estamos ou temos a ideia de que temos tudo necessário para o decreto dominical, para prepararmos ou para enfrentarmos o decreto dominical. Mas quando nós acabamos de ler aqui, né, já lemos alguns textos, como o livro de Provérbios 4, nos versículos 18, que diz que mas a vereda do justo é como a luz, né, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Né, essa luz, né, de acordo com Salmos 119, verso 105, é a palavra, ou seja, o justo, o conhecimento, né, dele na palavra de Deus será algo progressivo, algo constante, até ser perfeito. E alguém também poderá dizer, ok, então quer dizer que uma vez perfeito já não vou precisar ou não preciso de mais luz. Mas acabamos de ler também, né, na Bíblia, de acordo com Filipenses 4 ou 3, nos versículos 18, que um ser perfeito vai sim receber luz, mais revelações, né? Como o caso dos anjos, né? 1 de Pedro, capítulos 1, versos 12, ele diz que os anjos estão atentando, desejam muito aprender, né? Sobre o plano da salvação. Então, ninguém pode dizer que eu sei tudo, que eu já não preciso de mais nada, porque a luz da Bíblia não é isso que ela ensina, né? Deixa-me só aqui escrever algo para partilhar, de forma a chamar outros irmãos. Ok. Ok, certo? Ok, então vamos continuar, né? Lemos alguns textos, né, de Ellen White, como por exemplo, o que está em Testemunhos Seletos, volume 2, que diz que, volume 2, na página 104 e 105, que diz que existem 1000 tentações disfarçadas, preparadas para os que têm a luz da verdade. E a nossa única segurança para qualquer de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras. Então, alguém pegando essas informações, né, vai dizer, ou esse texto vai dizer que não, olha, nós já não precisamos de mais luz, não é? Mas é aquilo que dizíamos, nós não podemos, muitas das vezes, nós não podemos montar um pensamento com uma única referência. Há necessidade de nós pesquisarmos, né, de compararmos com mais outras referências, outros textos, que vão nos ajudar a termos uma compreensão exata, certo? Uma interpretação exata, e não vamos ficar simplesmente com uma única referência. Só um pouquinho aqui. Ok, deixa-me só colocar bem aqui. Ok. Ok, então nós não podemos ficar com uma única referência e com base nessa única referência tomar a nossa posição, dizer que é assim. Não, mas temos que juntar todos os textos
que falam ou que apresentam o mesmo assunto e posteriormente né, tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão. Assim está certo. Deixa-me só aqui terminar de partilhar. Ok. Né? A primeira ligação à rede caiu e alguns irmãos acabaram desligando-se. Né? Ok, então vamos continuar. Ok, agora, o livro Obreiros Evangélicos, nos seus capítulos 73, na página 297, no parágrafo 2, diz o seguinte: Pedro exorta os irmãos, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está em 2 de Pedro, capítulos 3, versículos 18. Tá? Continuando. Sempre que o povo de Deus estiver crescendo em graça, obterá constante compreensão mais clara de sua palavra. Há de distinguir mais luz e beleza em suas sagradas verdades. Tá? Continuando. Isto se tem verificado, presta atenção nessa declaração, isto se tem verificado na história da igreja em todos os séculos. E assim, veja aqui, e assim continuará até o fim. Eu vou repetir aqui essa citação, né? Porque as pessoas em geral dizem que não, nós temos toda a luz, nós temos toda a mensagem, nós não precisamos de mais nada. Eu vou repetir aqui a citação. Diz assim: Pedro exorta aos irmãos, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro, capítulos 3, versículos 18, tá? Os irmãos que estão entrando, se o som não tiverem condições, é só escreverem aqui nos comentários, né? Para que a gente possa procurar ultrapassar, tá? Ou resolver essa questão, certo? Deixa eu pegar qual é a melhor posição. Ok, continuando. Sempre que o povo de Deus estiver crescendo em graça, obterá constante compreensão mais clara de sua palavra. Há de distinguir mais luz e beleza em suas sagradas verdades. Isto, veja aqui, isto se tem verificado na história da igreja em todos os séculos e assim continuará até o fim. Veja aqui, o crescimento em graça ou na graça, o crescimento no conhecimento, a compreensão mais clara, as revelações vão continuar até o fim, até o fim. Então, ninguém pode chegar e afirmar que tem toda a luz, que tem toda a informação, ou seja, que não precisa de mais nada. Tá? Até porque em Joel, capítulo 28, lá diz que os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Então, é ilógico quando alguém diz que Ellen White recebeu toda a luz. Porque ela mesma está a escrever que não. A revelação, o conhecimento, isto vai continuar até o fim. O conhecimento vai continuar até o fim. Antes de Jesus vir, nós estaremos sempre crescendo, sempre recebendo novas e novas revelações. Claro, tudo à luz da palavra. Mas vamos continuar. Diz assim: mas à medida que a verdadeira vida espiritual declina, tem sido sempre a tendência a cessar o crente de avançar no conhecimento da verdade. Os homens ficam satisfeitos, veja aqui, os homens ficam satisfeitos com a luz já recebida da palavra de Deus. E desistem, veja aqui, e desistem de qualquer posterior investigação das Escrituras. Tornam-se conservadores e procuram evitar novo exame. Sabe, uma vez eu entreguei um folheto a alguém que falava sobre as adulterações que são apresentadas ou que contêm, que são encontradas nas Bíblias modernas. Essas Bíblias revistas, atualizadas, nova versão internacional, todas essas. Tem várias alterações, vários textos adulterados. E eu disse, olha, tá aqui, tem um folheto para você analisar, compara e depois você vai tomar uma decisão. E essa pessoa simplesmente não quis
por medo. E aqui ela vai estar quer dizer que quando a vida espiritual declina, não quando ela cresce, quando ela declina, ela diz que os homens vão evitar fazer um novo exame. Eles vão dizer que não, eu não preciso de mais nada. Uma posição dessa não vem do céu, não vem de Deus, vem do diabo. Porque a luz da palavra diz que a revelação é progressiva, que o justo continuará a receber mais e mais e mais luz. Mas vamos continuar. Diz assim, Obreiros Evangélicos, no capítulo 73, agora na página 298, no parágrafo 1, diz assim, o fato de não haver controvérsias ou agitações entre o povo de Deus, presta atenção, o facto de não haver controvérsias ou agitações entre o povo de Deus não deveria ser olhado como prova concludente de que eles estão mantendo, de que eles estão mantendo com firmeza a sã doutrina. Eu vou repetir essa leitura. O facto de não haver controvérsias ou agitações entre o povo de Deus não deveria ser olhado como prova concludente de que eles estão mantendo com firmeza a sã doutrina. Há razão para temer que há razão para temer que não estejam discernindo claramente entre a verdade e o erro. Quando não surge entre a verdade e o erro. Quando não surgem novas questões em resultado de investigação das Escrituras, quando não aparecem divergências de opiniões ou de opinião que instiguem os homens a examinar a Bíblia por si mesmos, aqui é um detalhe importante, a examinar a Bíblia por si mesmo. Tem aquelas pessoas que se escondem por detrás de outros, que aceitam como verdade aquilo que os outros apresentam. Tem aquelas pessoas que não querem examinar, que não querem estudar, querem a papa feita. Mas aqui não diz que não deve ser assim. Diz assim que nós devemos examinar a Bíblia por nós mesmos, por si mesmo, né? Continuando. Quando não surgem novas questões em resultado de investigação das Escrituras, quando não aparecem divergências de opinião que instiguem os homens a examinar a Bíblia por si mesmos, para se certificarem de que possuem a verdade, haverá muitos agora, veja aqui, haverá muitos agora, como antigamente, que se apegarão às tradições, cultuando nem sabem o que. Olha, Deus não quer que você siga a multidão. Deus não quer que você concorde simplesmente com a verdade. Mais do que em concordar com a verdade, Deus quer que você conheça a verdade por si mesmo, que você possa defender ela. Você não pode basear a tua fé, a tua crença, a tua doutrina naquilo que os outros ensinam. Isso quer dizer que eu devo rejeitar os ensinos de outros? Não. Eu vou aceitar a mensagem que as pessoas têm a trazer para mim, mas antes de tomar uma posição minha, individual, eu vou ter que confirmar nas Escrituras para ver se o que aquela pessoa trouxe é realmente bíblica. Não importa a sua posição. Se é uma criança, se é um homem simples, um leigo, se é um clérigo, se é um pastor, se é um teólogo, se é um doutor. Não importa. Eu devo receber a palavra de bom grado e antes de aceitar essa palavra, eu tenho que confirmar nas Escrituras para saber se o que esta pessoa está a falar realmente tem base bíblica. Porque o diabo também tem os seus servos. Alguns deles são simples homens, alguns deles são homens de posição, alguns deles podem até ser teólogos ou pastores. Uns sinceros, outros enganados, mas pregam mentiras ou heresias. E você não precisa aceitar simplesmente. Você tem que confirmar, você tem que analisar à luz das Escrituras. Mesmo isso que eu estou aqui a afirmar, eu não quero que você aceite como verdade, porque eu estou simplesmente falando. Você tem que analisar. Por isso, após o nosso estudo, você pode entrar em contato, deixar a tua mensagem para solicitar o material. Continuando. Vamos aqui agora ler o livro Obreiros Evangélicos na página 300. Diz assim, quando o povo de Deus
está à vontade, satisfeito com a luz que já possui, podemos estar certos de que ele os não favorecerá. É sua vontade que marchem sempre avante, recebendo a avultada e sempre crescente luz que para eles brilha. A atitude, veja aqui, a atitude atual da igreja não agrada a Deus. Tem-se introduzido uma confiança que os tem levado a não sentir nenhuma necessidade de mais verdade e mais luz. Eu vou repetir essa última frase. A atitude atual da igreja não agrada a Deus. Tem-se introduzido uma confiança que os tem levado a não sentir nenhuma necessidade de mais luz, ou seja, de mais verdade e maior luz. Eu penso que até aqui está claro, certo? Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Será que haveria uma mensagem nova, mais forte, mais intensa, depois de 1888? Será que Jones e Wagner trouxeram toda a luz para preparar o povo para o decreto dominical? Vamos ler, diz assim, Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 362. O tempo de prova está exatamente diante de nós, né? Abre aspas. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Presta atenção aqui, este é o princípio, veja aqui, é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Veja, a mensagem de Jones e Wagner, de acordo com Ellen White, ela diz que é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra, né? Esse anjo do Apocalipse 18. Ora, princípio não significa completo, não significa tudo. Princípio é o início, significa que a mais luz, mais verdade deveria vir depois de 1888. E que a mensagem de Jones e Wagner não é toda a luz, era apenas o princípio. É o que Ellen White está a acabar de dizer. Agora vamos ler outra referência. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 174. Essa referência é muito forte, presta atenção. Foram feitas algumas perguntas nesta ocasião. Que ocasião? Tá? Porque alguém vai perguntar, é na ocasião ou né, naquele tempo ainda, quando a mensagem de Jones e Wagner havia chegado à igreja, estava agitando a igreja. Abre aspas. Foram feitas algumas perguntas nessa ocasião. Veja a pergunta. Irmã White, a senhora pensa que o senhor tem alguma luz nova e mais intensa, veja, uma luz nova e mais intensa para nós como um povo? Respondi. Veja a resposta de Ellen White. Com toda certeza. Não somente penso assim, mas posso falar com conhecimento de causa. Nesta ocasião, algum tempo depois de 1888, as pessoas perguntaram para Ellen White, será que o senhor tem uma luz mais forte e mais intensa? Veja aqui a pergunta. Uma luz nova e mais intensa. Você tem que entender essas duas palavras. Uma luz nova e mais intensa. E sabe qual foi a resposta de Ellen White? Com toda certeza. Não somente penso assim. Quer dizer, não era uma ideia dela. Ela não pensa assim. Não é um pensamento dela. Ela diz, não somente penso assim, mas posso falar com conhecimento de causa. Quer dizer que Deus lhe revelou. O que ela está a dizer, ou o que ela está a afirmar, concordando, que mais luz deveria vir depois de Jones e Wagner, não era um pensamento dela. Deus lhe revelou. Continuando, sei que há preciosa verdade a ser desdobrada para nós, se somos o povo que deve permanecer em pé no dia da preparação de Deus, certo? Agora vamos ler aqui o General Conference Daily Bulletin, né? O volume 5, na página 185, de 7 e 8 de fevereiro de 1893. 5 anos depois de 1888, tá? A citação foi escrita em 1893. É Jones que escreveu. Presta atenção, diz assim. Irmãos, a verdade de Deus não precisa de desculpas. O homem que prega a verdade de Deus não precisa de desculpas. A verdade de Deus quer a vossa fé. É isso que ela quer.
Tudo o que a verdade de Deus precisa é que você e eu acreditemos nela e a recebamos em nossos corações e a apoiemos, veja aqui, e a apoiemos diante de todos os ataques que podem ser feitos contra ela. Certo? Não porque contra ela. E que se saiba que você está ao lado dos mensageiros que Deus envia para pregar, não porque, veja aqui, não porque sejam homens certos, mas porque Deus os envia com uma mensagem. Preste atenção. Você tem que estar a favor da verdade e apoiar esses mesmos mensageiros. Continuando. Isto, porém, é apenas uma amostra. Haverá coisas por vir que serão mais surpreendentes que aqueles que foram mais surpreendentes que aquelas que foram para aqueles que estavam em, veja aqui, mais surpreendentes, haverá coisas por vir que serão mais surpreendentes que aquelas, assim está certo, mais surpreendentes do que, isso porém é apenas uma amostra. Haverá coisas por vir que serão mais surpreendentes que aquelas que foram para aqueles que estavam em Minneapolis. Mais surpreendentes do que qualquer coisa que ainda tenhamos visto. Você prestou atenção? Eu vou repetir aqui. Haverá coisas por vir que serão mais surpreendentes do que qualquer coisa que ainda tenhamos visto. Tá? Haverá coisas por vir que serão mais surpreendentes que aquelas que foram para aqueles que estavam em Minneapolis. Mais surpreendentes do que qualquer coisa que ainda tenhamos visto, certo? Vamos ver aqui agora de novo o conselho sobre a escola sabatina na página 10. Diz assim: há ainda muita verdade preciosa a ser revelada ao povo neste tempo de trevas e perigo. Mas é determinado o propósito de Satanás impedir que a luz da verdade brilhe no coração dos homens. Se queremos possuir a luz que nos foi provida, devemos mostrar que a desejamos por meio de diligente estudo da palavra. Preciosas verdades que há muito têm estado em obscuridade, hão de ser reveladas numa luz que lhe manifestará sagrado valor, pois Deus glorificará a sua palavra, fazendo aparecer numa luz em que nunca dantes a contemplamos. Prestou atenção? Algumas coisas na Bíblia que eram obscuras, por exemplo, o livro de Sofonias, Zacarias, Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 1, a visita que o Senhor faz ao seu templo. Para muitos é um mistério, mas Ellen White diz que essas coisas que estão ou que eram obscuras vão brilhar, serão reveladas. Sério? Certo? Agora vamos ver aqui mais uma citação do livro Review and Herald, de 1 de abril de 1890. Vários me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu respondi, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. O profeta declara, e depois destas coisas, veja, o profeta declara, e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Resplendor, glória e poder acompanharão a mensagem do terceiro anjo e a convicção seguirá onde quer que ela seja pregada em demonstração do Espírito. Como, veja aqui essa pergunta, como saberão os nossos irmãos quando esta luz chegará ao povo de Deus? Que luz? A luz do quarto anjo, que está em Apocalipse 18. Continuando. Até agora, certamente ainda não vimos a luz que responde a esta descrição. Deus tem luz para o seu povo e todos os que aceitarem verão o pecado de permanecerem numa condição morna. Ou seja, um morno é aquele que diz que não precisa de mais luz. E lembra-te que a igreja de Laodiceia, um anjo a cargo da igreja de Laodiceia, é um anjo morno. E que por causa da sua mornidão, a igreja está nessa condição também morna. Está na condição morna. E lembra-te, o morno será vomitado. Então, o morno é aquele que diz que não precisa de mais nada, certo? E essa referência foi escrita em 1890. Então, com base nos textos que nós acabamos de ler, fica muito claro que mais luz, que mais mensagem, uma mensagem mais forte, uma mensagem mais intensa deverá vir para a igreja. Mas atenção, precisamos levar em conta. Essa mesma verdade ou essas mesmas mensagens, elas não vão abalar a Bíblia ou os marcos antigos. Por exemplo,
A serva do Senhor diz assim: existem 1000 tentações, estou lendo Testemunhos Seletos, volume 2, página 104. Existem 1000 tentações disfarçadas, preparadas para os que têm a luz da verdade. E a única segurança para qualquer de nós, está em não recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras, antes de submetê-la à consideração dos irmãos de experiência. Então, essa nova luz, essa nova doutrina, ao recebermos, nós precisamos considerar, né, aos irmãos de experiência, aos irmãos que mais percebem, que já estão há mais tempo na obra, que têm uma compreensão mais apurada, para que eles possam nos ajudar a entender. Mas alguém poderá dizer que não. Então, quer dizer que né, aquilo que o irmão decidir, se é verdade ou não, eu vou ter que aceitar sem um exame. Não, não é isso, né? Mas vamos continuar. Diz assim. Vamos continuar aqui com algumas leituras, né? Porque alguém vai perguntar, o que é que nós temos que fazer quando essa luz chegar? O que é que nós vamos fazer, né? Diz assim. No livro Testemunhos para Ministro, na página 30, diz assim: é necessário que nossa unidade hoje seja de caráter tal que resista à prova. Veja aqui, temos muitas lições para aprender e muitíssimas para desaprender. Veja, ela diz que temos muitas lições para aprender. Muitas, mas muitíssimas para desaprender. Continuando, tão somente Deus e os seus são infalíveis. Quem acha que nunca terá de abandonar uma opinião formada e nunca terá ocasião de mudar de critério, será decepcionado. Enquanto nos apegarmos obstinadamente às nossas próprias ideias e opiniões, não poderemos ter a unidade pela qual Cristo orou. Obreiros Evangélicos, capítulo 73, na página 301, diz assim: preste atenção. Não importa por meio de quem seja a luz enviada. Devemos abrir o coração para recebê-la com a mansidão de Cristo. Mas muitos não fazem isto. Quando se apresenta um assunto controvertido, despejam perguntas em cima de pergunta, sem admitir um ponto bem fundamentado, certo? Então, quando uma luz chega, nós precisamos ter a humildade de analisar, de verificar. Não importa por meio de quem. Tá? Existem pessoas que só aceitam como verdade se essa verdade vir por meio dos canais das pessoas que eles apreciam. Mas não pode ser assim. Você tem que aceitar a verdade não por causa do mensageiro em si, mas por causa da mensagem. Se ela tem ou tiver base bíblica, certo? Ok, então vamos aqui terminar essa parte, né? Porque nós acabamos de ler uma referência que diz que qualquer luz, né, diz assim, né? Quando uma luz vem, diz assim, apresentai deixa-me aqui pegar, diz assim: a única segurança para qualquer de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras, antes de submetê-la à consideração dos irmãos de experiência. Apresentai-a a eles com espírito humilde e pronto para aprender, fazendo fervorosa oração. E se eles não virem luz nisto, atendai ao seu juízo, porque na multidão de conselheiros há segurança. Tá? Eu dizia aqui, então, se você ficar simplesmente com esse texto, então você não vai ter uma análise individual, pessoal. Agora, outro texto, Testemunhos para Ministro, capítulo 3, na página 106, diz assim: mas acautelai-vos de receber o que é a verdade. O grande perigo do nosso povo tem sido de confiar nos homens e tornar a carne o seu braço. Os que não têm, veja aqui, os que não têm o hábito de examinar a Bíblia por si mesmo, ou de pesar as evidências, confiam nos dirigentes e aceitam as decisões que estes fazem. E assim rejeitarão muitos as próprias mensagens que Deus envia ao seu povo, se esses irmãos dirigentes não o aceitarem. Eu vou repetir aqui, presta atenção. O grande perigo de nosso povo tem sido de confiar nos homens e tornar a carne o seu braço. Os que não têm o hábito de examinar a Bíblia por si mesmos ou de pesar as evidências, confiam nos dirigentes, vejam, confiam nos dirigentes e aceitam as decisões que estes fazem e assim rejeitarão muitos as próprias mensagens que Deus envia ao seu povo, se esses irmãos não os aceitarem. Agora, alguém pode dizer que isso se aplica simplesmente para os pastores, para os teólogos, para os doutores. Não.
Isso se aplica também a líderes de pequenos grupos, a líderes de ministério. Então, qualquer mensagem que você recebe, você tem que analisar. Não é o dirigente, não sou eu que tem que decidir por você. Não, eu apresento a mensagem, mas você ao receber essa mensagem, você tem que analisar à luz das escrituras, tem que analisar por si mesmo. É oração, vais até pedir conselhos, mas a decisão tem que ser tua, porque Deus não obriga ninguém. Deus não quer que você siga a manada. Conforme dizia já alguns minutos atrás, uma coisa é você concordar com a verdade e outra é você conhecer a verdade por si mesmo. Deus quer, mais do que você concordar com a verdade, que você conheça a verdade por si mesmo, que você a defenda por si mesmo, à luz da palavra, certo? Mateus, ou seja, esse aqui é o texto, né? Agora, o desejar de todas as nações, no capítulo 42, na página 278, diz assim, que todos os que aceitam a autoridade humana, os costumes da igreja ou as tradições dos pais, atendam à advertência envolvida nas palavras de Cristo. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Vejam o que ele vai estar quer dizer. Então, nós não devemos seguir tradições. Pode até ser verdade, mas você não pode guardar o sábado simplesmente porque a maioria está a guardar o sábado. Você tem que guardar, tem que santificar o sábado, porque você compreendeu que este dia é mesmo um dia sagrado, à luz da palavra do Senhor, certo? Agora, para terminar essa parte, aqui Ellen White deixa aqui um conselho, que está aqui no livro Grande Conflito, nos seus capítulos 37, na página 295. Diz assim, mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes, veja, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, a voz da maioria, nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim diz o Senhor. Irmã, antes de você aceitar qualquer doutrina ou preceito, peça em seu apoio um assim diz o Senhor. Não é um assim diz o homem, não é um assim diz um líder de pequeno grupo, um líder de ministério, não é um assim um diz o pastor, um diz o doutor, não que eu tenha alguma coisa contra eles, não, mas é um assim diz o Senhor. Ainda que a maioria não concorde, ainda que a maioria não aceita, você, se quer realmente fazer a vontade de Deus, você tem que depositar a sua fé naquilo que a Bíblia diz, não naquilo que os homens dizem. E eu pergunto para você, qual é a tua base de fé? Será que você aceita aquilo que a Bíblia diz? Ou aquilo que os homens dizem? Ou aquilo que a comissão da tua igreja diz? Às vezes eles podem não concordar, não aceitam, mas você vê que a Bíblia assim apoia. Qual tem sido a tua decisão? Porque Ellen White aqui está a dizer que o povo de Deus, ele vai manter a Bíblia como regra de fé, certo? Então até aqui nós já entendemos que mais luz deverá vir para a igreja, para a Yasna, uma luz mais forte e mais intensa. O próprio John diz que viria algo mais intenso, algo mais surpreendente do que aquilo que aconteceu em Minneapolis. E a pergunta é, que mensagem específica deverá vir para a igreja? Vamos aqui analisar e deixar que Ellen White responda. Diz assim, eu vou ler aqui Testemunhos Seletos, volume 3, página 5. Agora, por favor, preste bastante atenção, porque estaremos respondendo qual é a mensagem, a luz que deverá vir para a igreja. Devemos, abrir aspas, né? Devemos desfazer-nos dos nossos planos acanhados, egoístas, lembrando que temos um trabalho de maior magnitude e da mais elevada importância. Presta atenção. Ao realizar esse trabalho, estamos fazendo soar a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. E assim, sendo preparados
para a vinda do outro anjo celeste, que com a sua glória iluminará a terra. Que anjo é esse? Apocalipse 18. Leia o capítulo 18 de Apocalipse. Então ele vai estar quer dizer, olha, que nós estamos nos preparando, ou estamos realizando ou fazendo soar a primeira, segunda, terceira mensagem angélica. Mas fazendo isto, esse trabalho, estamos nos preparando para a vinda do outro anjo, o quarto anjo. Em geral, como adventistas, estamos apenas focados nos 3 anjos, né? A primeira mensagem angélica, a segunda e terceira, e em geral findamos por aí. Mas não, ele vai estar quer dizer que há um outro anjo, há uma quarta mensagem angélica, uma coisa que pouca gente conhece. Mas você pode estar se surpreendendo, mas vamos continuar, tá? Vamos continuar. Primeiros escritos, na página 277, diz assim: Vi então outro poderoso anjo, comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz. Sua voz, ele tem sua voz. Voz é uma mensagem, esse anjo tem sua voz. A fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Veja, ele vem para unir a sua voz ao terceiro anjo para dar poder e força ao terceiro anjo, a terceira mensagem angélica. Então, a terceira mensagem angélica vai precisar de força e poder. E quem vai trazer essa força e poder? É o quarto anjo, é o outro anjo. Vou repetir. Vi então outro anjo poderoso, comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Continuando. Grande poder e glória foram comunicados a um anjo, e descendo ele, a terra foi iluminada com a sua glória. A obra deste anjo vem, no tempo devido, unir-se à última, veja, a última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor. E o povo de Deus assim se prepara, vou repetir, e o povo de Deus assim se prepara para estar em pé na hora da tentação que em breve deve enfrentar. Então, esse quarto anjo, ele vem para dar força e poder à terceira mensagem angélica. Vem para unir-se à terceira mensagem angélica. E qual é a igreja que tem a terceira mensagem angélica? É a igreja adventista do sétimo dia. É ela que recebeu a terceira mensagem angélica. Quer dizer que esse anjo não vem para fundar uma nova igreja. Ele vem com uma nova mensagem. E essa mensagem vem para unir-se à igreja adventista. Vem para unir a terceira, para unir-se à terceira mensagem angélica. E diz que essa obra é a última obra, a última mensagem, que tem o objetivo de preparar o povo de Deus. Que tem o objetivo de preparar o povo de Deus para a última obra, para o alto clamor, certo? Mas vamos continuar. O mesmo livro, Primeiros Escritos, na página 277. Esta mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem. Veja aqui. Alguns dizem que o quarto anjo é simplesmente o Espírito Santo, mas não. É também uma mensagem. E ele vai estar quer dizer, esta mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem, unindo-se a ela assim como o clamor da meia-noite se uniu à mensagem do segundo anjo em 1844. Então, a mensagem do quarto anjo, ou o quarto anjo, ele também tem uma mensagem. Essa mensagem vem para dar força e poder à terceira mensagem angélica. Vem para unir-se a ela, certo? Continuando, vamos agora escrever... ou ler, quer dizer, essa estação já lemos. Vamos ver aqui o Review on the Herald, 1 de abril de 1890. O profeta declara: E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Resplendor, glória, veja que resplendor, glória e poder acompanharão a mensagem do terceiro anjo e a convicção seguirá onde quer que ela seja pregada em demonstração do Espírito. Agora presta atenção a essa pergunta. Como saberão os nossos irmãos quando esta luz, veja, quando esta luz chegará ao povo de Deus? É uma luz. O quarto anjo traz uma luz, traz uma mensagem. Continuando. Até agora, certamente ainda não vimos a luz que responde a esta descrição. Deus tem luz para o seu povo
E todos os que aceitarem verão o pecado de permanecerem numa condição morna. O morno, conforme já dissemos, é aquele que diz que não precisamos de mais luz. Então, concluindo, a mensagem que está para vir é a mensagem do quarto anjo. Apocalipse 18 não é simplesmente o poder do Espírito Santo, mas ele também traz uma mensagem, traz uma mensagem que vem unir-se à terceira mensagem angélica. Não é uma mensagem para tirar o povo da igreja adventista do sétimo dia, não é uma mensagem para criar uma nova igreja, não. É uma mensagem que vem para unir-se à terceira mensagem angélica, para unir-se à igreja adventista do sétimo dia. É uma mensagem que vem para dar força e poder à terceira mensagem angélica, certo? Mas agora vamos analisar alguns detalhes de suma importância para você reconhecer que mensagem é essa. Diz assim, vamos ler aqui o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 234. Vamos ver o que aconteceu em 1888. A indisposição de ceder opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade estava à base da grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos E.J. Wagner e A.T. Jones. Percebe? Os irmãos sabem que a mensagem de 1888, na sua maioria, foi rejeitada. E até os dias de hoje, essa mensagem não é aceita, assim, de uma forma oficial para muitos. Não é aceita, tá? A mensagem de que Cristo vem com uma natureza pecaminosa e ele venceu. E assim como Cristo viveu uma vida de perfeita obediência, nós também podemos viver essa vida. Muitos não aceitam, combatem essa mensagem e chamam ela de perfeccionista ou perfeccionismo. Aqueles que aceitam ou que pregam a vitória sobre o pecado, aceitam, ou seja, para alguns são denominados como perfeccionistas. Mas aqui ele está a dizer que, olha, a razão pela qual os nossos irmãos lá no passado, em 1888 a 1890, rejeitaram a mensagem de Jones e Wagner, foi porque eles não queriam ceder a opiniões preconcebidas. Irmão, você tem uma opinião preconcebida? Porque Testemunhos para Ministros diz que nós temos muitas lições para aprender e muitíssimas para desaprender, né? Testemunhos para Ministros, na página 30. Então você tem que basear a tua fé naquilo que a Bíblia diz. Ainda que a informação nova contradiz aquilo que você está habituado, é comum para você, você tem que deixar essa tradição e aceitar aquilo que é a verdade, certo? Mas vamos agora analisar o que vai acontecer também com essa mensagem, a mensagem do quarto anjo. Eu vou ler aqui o Review and Herald, de 27 de maio de 1890. Veja que foi escrito em 1890. Você pode encontrar também essa mesma referência em Eventos Finais, na página 209. Presta atenção. Estamos chegando ao final do nosso estudo. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, esse é o livro da igreja, Ellen White quem escreveu, tá? Nas igrejas adventistas do sétimo dia, é nas igrejas adventistas. Isso não é lá fora, não é em Babilônia, não é nas igrejas protestantes que caíram, nem as igrejas tradicionais, não. Ela está a falar nas igrejas adventistas do sétimo dia. Diz assim: nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Aqui ela está a apelar à humildade, certo? Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, esse é o Apocalipse 18, o quarto anjo. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira, eles estão cegos, lembra-te que um anjo a cargo da igreja de Laodiceia é um anjo cego. Ok, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa. Alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe. Veja, e se disporão a resistir-lhe. Visto que o Senhor não age, veja aqui, visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas,
eles combaterão a obra. Que obra? A obra do quarto anjo. Porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos. É uma pergunta que eles estão fazendo. Aqui não está a dizer que, olha, a luz do quarto anjo, ela virá e será manifestada nas igrejas adventistas, não está a falar fora, não é em Babilônia, não é no mundo. Ela está a falar que isso vai acontecer dentro da igreja adventista. Mas que, quando essa luz chegar, ele diz assim que eles vão resistir a essa luz e vão dizer que essa luz é algo perigoso. Agora, presta atenção. Se você quer identificar uma das características dessa mensagem, a mensagem do quarto anjo, ela primeiro vem dentro da igreja para preparar o povo, a igreja adventista. Depois, essa mensagem será dada a todo mundo. Mas quando ela chegar dentro da igreja adventista, ela será tida como perigosa e aqueles que estão na obra por tantos anos se disporão a combater ou a resistir essa obra. Eu vou repetir a citação, diz assim: nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se tenham humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram perigosa. Alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhes. Visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra, porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos. Quem são os que estão na obra por tantos anos? Bom, você sabe quem são essas pessoas. Porque aqui está dizendo os que estão na obra por tantos anos, eles vão dizer assim, não, isso aqui é perigoso. Isso aqui, não, isso aqui é falso. E eles vão resistir e vão combater esta mesma obra. Então, se você quer saber qual é a quarta mensagem angélica, você tem que ver uma mensagem dentro da igreja adventista que é pregada e que é tida como perigosa, que as pessoas chamam ela de falsa luz e resistem a essa mesma luz. E os que resistem a essa mesma luz são as pessoas que estão na obra por tantos anos. Essa é a referência que Ellen White aqui dá. Vamos continuar. Eventos finais, página 209. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, né? A reforma da saúde, as pessoas não compreendem, combatem ela, acham ela de perigosa, né? A mensagem da vitória sobre o pecado, não compreendem. Mas vamos continuar. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. E a luz que iluminará a terra com a sua glória será chamada de falsa luz, pelos que se recusam a andar em sua glória progressiva. Você percebeu, irmão? A mensagem do quarto anjo, a luz cuja glória vai iluminar toda a terra, Apocalipse 18, será tida como falsa luz, será tido como algo perigoso. Conseguiu perceber? Eu espero que esteja claro. Agora, vamos aqui ler uma citação para nós terminarmos, né? Já entendemos que a mensagem do quarto anjo é a mensagem que virá para a igreja, é uma mensagem adicional, é uma mensagem que vai ser tida como falsa, como perigosa. Mas agora eu vou ler aqui uma declaração muito importante e você vai se surpreender. Presta atenção. Eu vou ler aqui Testemunhos para Ministros na página 300. Por favor, você que quer fazer parte do alto clamor, presta atenção nesta declaração. Diz assim: permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra, vejam, nesta última obra, de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Eu vou repetir. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano.
Continuando. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra, para ditar até que movimentos, presta atenção, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelas quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Eu vou repetir aqui. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Irmão, você percebeu? A obra vai avançar, a obra final, a última obra, vai avançar sob a direção do anjo, do quarto anjo. E nós acabamos de ler aqui, de estudar aqui, que este quarto anjo tem uma mensagem. Meu irmão, não sei se você está a perceber essa seriedade. Você quer fazer parte da última obra? Você quer dar o alto clamor? Você precisa da última mensagem, da mensagem do quarto anjo, porque ela está a dizer que a obra vai avançar sob a direção do quarto anjo, do anjo que se une à terceira mensagem angélica, que é um anjo que está em Apocalipse 18. E nós acabamos de ver que em Apocalipse 18 tem sim uma mensagem que vem para dar força e poder à terceira mensagem angélica. Meu irmão, você e eu, nós precisamos da quarta mensagem angélica. Eu e você precisamos da quarta mensagem angélica. Agora, nós temos que procurar estudar qual mensagem é esta? Porque ela está a dizer aqui que, olha, a obra vai avançar sobre a direção do quarto anjo, de um anjo que se une à terceira mensagem angélica. Eu espero que você percebeu. Então vamos aqui concluir. À luz da palavra, né? Aqui vamos repetir de novo alguns textos que havíamos lido já no princípio, né? Mas que depois a internet havia caído, né? Vamos só, né? Para concluirmos já. Provérbios capítulos 4. Provérbios capítulos 4, nos versículos 18. Diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O justo é alguém que sempre estará progredindo no conhecimento, na revelação, porque luz, de acordo com Salmos 119, verso 105, a luz é a palavra de Deus. Então o santo é aquele que sempre vai estudar a palavra, vai encontrar sempre revelações. Mesmo o ser perfeito, ele estará continuamente progredindo no conhecimento, conforme Filipenses 4, nos versículos 18. Filipenses 4, verso 18. Vamos aqui ler, né? Já estamos bem no final, terminando. E se alguém tiver alguma pergunta, é só escrever aí no comentário. Filipenses 3,18 diz assim: pelo que todos quantos já somos perfeitos, vejam, os que são perfeitos, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, ou seja, nos certifiquemos disso. E se sentis alguma coisa de outra maneira, ou seja, se você tem dúvida, diz assim, também Deus vos revelará. Um ser perfeito, ele sempre vai receber revelações. Quando tem dúvida sobre o assunto, ele sempre vai receber revelações. Aliás, os anjos estão sempre aprendendo, né? 1 de Pedro 1, verso 12. Lá Pedro diz que os anjos desejam atentar, aprender mais sobre o plano da salvação. Então, amados irmãos, esse aqui que é o estudo de hoje, né? Concluindo. A revelação é progressiva. Nós não podemos dizer, né, como adventistas do sétimo dia, como cristãos, que eu tenho tudo, eu sei de tudo, não preciso de mais luz, não preciso de mais revelação. Mas a luz da Bíblia, a luz do Espírito de profecia, mostra de uma forma clara que a revelação é contínua, é progressiva e que mais luz deveria haver. Agora,
qual mensagem específica deverá vir para a igreja? Ellen White, à luz dos textos que nós acabamos de ler, e a última mensagem, no Apocalipse nós vamos encontrar 4 mensagens angélicas. As 3 primeiras estão em Apocalipse 14, a partir dos versos 6, né? A primeira também a Deus e dá-lhe glória, a outra caiu Babilônia, a outra se alguém adorar a besta, a sua imagem. Mas temos uma última mensagem, que está em Apocalipse capítulo 18, que vem e diz, sai dela povo meu, mas ela não é só isso, tá? Não é só isso. Essa mensagem vem unir-se à terceira mensagem angélica. Não para tirar o povo da igreja do Senhor, da igreja adventista. Aliás, a igreja adventista foi levantada por Deus, é a última igreja, e depois dela não virá uma nova igreja. Tá? Se alguém vem e quer tirar você da igreja, ou ele não compreendeu bem os textos, ou ele está agindo de má fé, está sendo rebelde, está sendo usado por Satanás e quer destruir a igreja ou destruir você. Tá? Então, a mensagem do quarto anjo vem para unir-se à terceira mensagem angélica. E quem tem a terceira mensagem angélica é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela vem com a intenção de preparar o povo de Deus para a última obra, para o alto clamor. Mas, quando ela chegar e ela estiver sendo dada dentro das igrejas adventistas do Sétimo Dia, ela será tida como falsa, uma falsa luz, uma falsa mensagem, e como perigosa. Isto dentro das igrejas adventistas. E quem serão aqueles que, a referência que nós lemos aqui, os que estão na obra por muitos anos, há tanto tempo, é que vão ver que essa mensagem é perigosa, é falsa, tá? Claro, haverá aqueles que também estarão seguindo eles, mas eles estarão na dianteira, na linha de frente. Então, amados irmãos, esse aqui é o estudo de hoje. Eu espero que vocês perceberam aqui a mensagem, o estudo. Eu espero que esteja claro, né? Então, deixa-me aqui ver se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Por favor, coloque aqui nos comentários, tá? Vamos tentar responder. Ok? Por favor, se alguém tem alguma questão, é só escrever. Ok. Eu penso que está claro. Então, nós terminamos por aqui. Aqueles que desejarem esse material, né, eu posso enviar pelo WhatsApp, tá? O WhatsApp. É só entrar em contato aqui na página, né? Mas o número é, o código internacional é mais 244 e o número é 938 15 97 53. Então, você entra em contato, solicita o material para analisar com mais calma, aprofundar, tá? Então, no próximo domingo, se Deus assim o permitir, a gente volta para darmos continuidade nessa questão da revelação, né? Já entendemos. Próximo domingo vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Porque até agora tudo isso foi algo básico, né? Eu penso assim, né? Foi algo básico. Para alguns poderá ser novo, poderá ser uma surpresa. Em particular a questão do quarto anjo, porque as pessoas em geral não pensavam, não pensam que existe uma quarta mensagem angélica. Não pensam. Mas a partir do próximo domingo nós vamos procurar voltar e aprofundar um pouquinho mais neste assunto. Sim, agora vamos procurar aprofundar um pouquinho mais, tá? Vamos passo por passo. E você vai analisar. Atenção, você não precisa aceitar ou rejeitar sem primeiro analisar, sem que as coisas possam estar claras para você. Tá, meu irmão? Ok, então vamos fazer aqui a última oração. Amado Deus, agradecemos-te por este momento, por este estudo. Tivemos algum imprevisto na primeira transmissão, mas retornamos e conseguimos terminar. Que os irmãos, eu espero que eles compreendam e entendam essa mensagem. E que aqueles que vão ver o vídeo mais logo, eles também possam perceber. Por favor, ó Deus, mande teu Santo Espírito, os teus santos anjos para nos proteger, para nos guiar a toda a verdade. E que qualquer ataque de Satanás, em nome de Jesus, seja repreendido pelo poder do Espírito Santo. Pedimos estas bênçãos. Pedimos que a mensagem circule, que a mensagem cresça, que a página também possa crescer, de maneira que mais pessoas possam se aperceber e serem beneficiados com a mensagem. Em nome, por amor de Jesus, suplicamos estas bênçãos e com perdão nossos pecados. Amém.